Oi, gente, essa é a segunda parte da aula. Deixa eu ver se eu consigo achar o desenho do último. Não tem desenho aqui, não. Vamos lá, eu não consegui achar o desenho do tipo, mas vou mandar para você. É muito difícil. É muito difícil mesmo. Aí, eles reclamam de plágio, mas não tem como você sair, porque tem que seguir a apostila, não é isso? Eles pedem que a gente siga a apostila, então é difícil você sair dos termos. É um sofrimento. Ó, com relação ao processo inflamatório, responda. Cite dois fragmentos do sistema complemento que são capazes de fazer opsonização. Na sua resposta, você deve explicar o processo de opsonização. Isso aqui eu tenho uma explicação bem legal aqui na aula que eu preparei, que eu entreguei na segunda-feira. Deixa eu botar lá que é. Eu me empolguei e fiz 37 páginas. Para ficar bem fácil de enxergar. Ó, opsonização e fagocitose mediada por anticorpos, uma dupla dinâmica na imunidade. O que é opsonização? Opsonização é o processo pelo qual o patógeno é marcado para a fagocitose, tornando-o mais atraente para fagócitos. Essa marcação é realizada com moléculas chamadas opsoninas, que se ligam à superfície do patógeno. Os anticorpos são um dos principais tipos de opsoninas. Como o anticorpo atua na opsonização? Ligação antígena. Quando o patógeno invade o organismo, o linfócito B produz anticorpos específicos contra os antígenos presentes na superfície do patógeno. Formação do complexo imune. Os anticorpos se ligam aos antígenos, formando o complexo imune. Atração dos fagócitos. A ligação FC dos anticorpos, a parte que não se liga ao antígeno, possui receptores específicos nos fagócitos. Quando os fagócitos reconhecem esses receptores, eles são atraídos para o complexo imune. Fagocitose. O fagócito engloba complemento imune, internalizando o patógeno em uma vesícula chamada fagossomo. No exterior do fagossomo, o patógeno é destruído por enzimas digestivas. Olha só que importante. Qual a importância da opsonização fagocitose mediada por anticorpo? Eficiente na eliminação de patógenos, opsonização torna a fagocitose mais eficiente, pois facilita a captura e destruição de patógenos. Resumindo, opsonização é um processo que o nosso corpo faz de produzir anticorpos para marcar. Imagina, antigamente nas sendas, não sei se vocês já ouviram falar no mercado sendas, tinha uma promoção chamada Rosinha. Então, todas as compras que estavam com uma etiqueta rosinha podiam ser levadas com desconto. Os anticorpos marcam com etiqueta as células que precisam ser destruídas. Então, o nosso corpo manda para aquele local células adaptadas para destruição de patógenos. Então, o patógeno, a célula de defesa já reconhece aquela célula marcada, não como humana, mas como célula a ser destruída. Isso que é a opsonização. Deu para entender? Vou voltar aqui para
E então eu vou corrigir lá, peraí. Daqui a pouco eu vou corrigir e vou mandar para você, tá bom? É porque, se você prestar atenção, as palavras que estão a mais são as palavras que estão acima. Se você botar do 1 ao 2, as questões 1 igual a R, 2 igual a R. Se você contar todos esses, só vai dar 219 palavras. E o máximo é 220. Confere lá para mim. Se não for isso, eu corrijo para você. Com relação ao processo inflamatório, responda. Cite 2 fragmentos do sistema complemento que são capazes de fazer opsonização. Na sua resposta, você deve explicar o processo de opsonização. Os fragmentos 3C, C3B e C4B funcionam como opsonina do sistema complemento. Através das opsoninas, ocorre um aumento da fagocitose. Opsonina é como se fosse uma chave que liga o processo de fagocitose. Fagocitose é a capacidade que uma célula tem de digerir qualquer patógeno que possa fazer mal a ela. Qualquer substância sólida, ela vai lá e vai aumentar a sua permeabilidade, vai fazer uma estrutura, uma invaginação, como se fosse uma estrutura que, de uma boca abrindo. Quando você come, você abre sua boca e bota alguma coisa na sua boca para mastigar. Então, a célula abre um canal enorme, faz um fagossomo, e dentro desse fagossomo, ele inicia o processo de restauro daquele material que ele acabou de digerir. Devido ao aumento da afinidade entre célula fagocítica e antígeno opsonizado, anticorpos não são derivados, pois são moléculas consideradas fragmentos do seu sistema complemento. Eu corri muito a explicação da fagocitose. Quer que eu volte? Ah, tá bom. Olha só. Você sabe o que é fagocitose? Fagocitose e pinocitose. As nossas células, elas têm sistemas de digestão. Então, para matar o patógeno, quando o patógeno libera uma toxina líquida, a célula faz pinocitose, que é digestão, processamento e eliminação de substâncias tóxicas líquidas. Quando a célula faz fagocitose, é identificação, digestão e processamento de substâncias sólidas. Então, quando o patógeno está andando, dando de bobeira perto de uma célula, e a célula vai lá e quer comer, só pequenos grupos de células fazem isso. As células NK, os neutrófilos, os mastócitos e as células dendríticas é que fazem fagocitose. Elas têm uma estrutura que faz uma invaginação e faz assim, e dão uma bocada do patógeno. Dentro do patógeno, o patógeno não fica feliz e contente dentro da célula, não. É feito um fagossomo. É como se fosse uma vesícula, e dentro dessa vesícula, o patógeno não tem contato com a célula. Então, todo o corpo celular fica mandando substâncias para matar o patógeno naquela vesícula. É como se fosse uma bolha. Imagine que você entrou numa bolha e você não tem mais contato com o lado de fora. É o que acontece com o patógeno. A diferença é que, no caso do patógeno, várias substâncias são jogadas, inseridas naquela bolha, para tentar matar aquele patógeno e nos liberar da doença. Então, o fragmento C3B e C4B funciona como opsonina. Ele liga a chave para ensinar a célula assim, ó, já pode comer. Então, qualquer patógeno que der bobeira na célula, a célula vai lá e nhaque, come. Através das opsoninas, ocorre o aumento da fagocitose, que é nhaque, comer patógeno, devido ao aumento da afinidade entre célula fagocítica e o antígeno opsonizado. Antígeno é qualquer substância que possa fazer mal ao nosso corpo. Opsonizado é você marcar uma célula para ela ser destruída.
Anticorpos não são considerados, pois não são moléculas consideradas fragmentos do sistema complemento. Anticorpos são substâncias produzidas na imunidade inata. Não tem nada a ver com o sistema complemento. Tá bom? Ó, no processo de diapedese, cite 3 famílias de CAM envolvidas no processo e descreva resumidamente as suas respectivas funções. Diapedese é quando uma célula quer entrar na corrente sanguínea e depois migrar para o sistema linfático, tá? A nossa célula de defesa, ela vai, nhaque, come ou fagocita o patógeno e ela precisa entrar na corrente sanguínea, ou então pode ser uma outra coisa. Posso citar também a diapedese como a capacidade de facilitar as células de defesa de entrar na corrente sanguínea. Você sabe como é que isso acontece? Ela vai e fala assim, a célula de defesa, ela precisa liberar algumas substâncias. Essas substâncias são N-selectinas, que elas afrouxam a ligação entre uma célula e outra para deixar essa célula de defesa entrar na corrente sanguínea. Por que ela entra na corrente sanguínea? Porque o fluxo de sangue na corrente sanguínea é muito mais rápido do que nos vasos linfáticos. Então, se uma célula de defesa entra na corrente sanguínea, ela chega mais rápido no local da ação do que se ela entra no vaso linfático. Para isso acontecer, tem etapas. A N-selectina, molécula de adesão envolvida no processo de rolamento dos leucócitos na superfície do endotélio. Ligação fraca. Ela enfraquece a ligação entre uma célula e outra para deixar essa célula de defesa entrar na corrente sanguínea. Integrina são moléculas responsáveis pela adesão forte dos leucócitos na superfície do endotélio. Endotélio é o tecido que reveste o vaso sanguíneo. Então, o tecido do vaso sanguíneo estava fechadinho. Só que a integrina que faz a fechadura, que liga um ao outro. A selectina é como se fosse um ligante. Se você botar o seu dedo cruzado um com o outro, suas mãos cruzadas um com a outra, um dedo vai se ligar ao outro. Só que vai ficar faltando 2. Esses 2 dedos, eles podem ser usados para desmontar os outros dedos que estão grudados. É como se essa L-selectina fosse esses 2 dedos. Estrutura responsável para desligar a integrina. Superfamília da imunoglobulina. Molécula responsável pela adesão forte dos leucócitos na superfície do endotélio e pelo processo de transmigração do leucócito propriamente dito. Então, a imunoglobulina ele vai atuar no vaso sanguíneo e vai fortalecer esse leucócito para que ele, quando entrar na corrente sanguínea, ele tenha reforço. E sendo reforçado, ele consegue destruir o patógeno que está na corrente sanguínea. Tá? E assim acaba com a infecção mais rápido. Qual a função dos órgãos linfóides primários e secundários? Dê 3 exemplos de cada um deles. Isso cai em quase todas as provas, principalmente a P2, a P1 e a P2. Órgãos linfóides primários. Geração e maturação de células do sistema imune. Exemplo, medula óssea, timo e bursa de Fabrício. Você pode colocar brown medulla, que é medula marrom, tá? Se você não quiser colocar a bursa de Fabrício, você pode colocar medula marrom. Porque a bursa de Fabrício só tem em aves. Ser humano não tem bursa de Fabrício, mas você pode colocar medula marrom. Órgãos linfóides secundários, responsável pelo armazenamento de células imunes, local de ativação dos linfócitos, exemplo, linfonodo, bálcio e malte, dentre outros. Malte é uma estrutura que tem dentro dos linfonodos, que torna o linfonodo mais forte. Estou correndo muito ou dá para entender? Essa última questão aqui, ela é muito interessante, porque isso repete demais.
mas ela é bem facinho de entender. Relaciona a estrutura e função das imunoglobulinas. Cada afirmativa pode estar relacionada a mais de um isotipo. Isso aqui eu acabei gravando porque eu peguei Covid. Então, quem pega Covid, quando olha no exame, já identifica qual IG que aparece. Quando você não está com Covid, você aparece IgM. Quando você já teve, já passou. Quando você está com Covid, aparece IgG. Quando você tem reação alérgica, aparece IgE. Quando você tem alguma infecção nas mucosas, aparece IgA. Olha só, IgE, molécula composta por 5 subunidades ligadas à ponte sulfeto associada à cadeia J. É como se fosse uma estrela, ela tem 5 perninhas. Isso faz com que ela seja maior, o imunoglobulina maior, e ajuda no combate à infecção. Quando o teu corpo começa a lutar contra a infecção, aumenta a quantidade de IgM. Só que ele percebe que não vai conseguir lutar contra a infecção. Isso sempre cai. Ou na P1, ou na P2, ou na P3. Mas todo ano cai. Isso. IgG a mãe passa para o filho através do cordão umbilical. É o único que a mãe passa para o filho. Mas em compensação é o mais forte, porque isso aí ajuda o filho a não pegar nenhuma infecção viral. Porque o vírus ele é capaz de entrar na placenta e tentar destruir o feto. Porque à luz da biologia, o feto é como se fosse como é que eu vou dizer assim? O feto é como se fosse um ser que está sugando a energia da mãe. Então, o vírus quer tirar esse feto. Aí, no caso, a mãe que quer manter a gestação, obviamente, por instinto, né? O corpo da mãe vai passar. O feto é um parasita, teoricamente parasita. Todos nós, em alguma fase da vida, somos parasitas. Então, o feto é um parasita. Mas é um parasita que a mãe escolheu, na maioria das vezes, escolheu ter. Na maioria das vezes. Então, o que, que acontece? Esse vírus também é um parasita. Ele não quer que tenha outro parasita competindo com ele no corpo daquela mãe. Ele quer todos os nutrientes sozinho. Então, o que, que ele faz? Ele começa a atacar o filhote. Então, para proteger o filhote, para tentar fazer com que ele sobreviva, a mãe passa alguns anticorpos. E o IgG é um dos anticorpos que passa no soro. Mas não é essa questão que a gente está falando, não. A gente está falando do IgM. No soro, é a imunoglobulina mais abundante. Aqui, ó. Essa aqui, ó, IgG, que é da mãe que passa para o filho. Imunoglobulina presente no colostro, lágrima e saliva, IgA. Isso aqui, ó, é um anticorpo específico para locais onde não tem células de defesa. Os nossos olhos, em algumas mucosas, não tem células de defesa. Então, os anticorpos ou os IgG é que atuam lá para matar os patógenos. Você sabia que o olho não tem células de defesa? Por isso que muitas pessoas têm várias infecções no olho, que lá não tem células de defesa. Quem luta para a gente, para nos proteger, são os GGs, no caso o IgA. Isso, a conjuntivite vai lá no olho, porque lá não tem células de defesa. No cérebro também não tem células de defesa. Nós temos células da glia. As células da glia são neurônios especializados na defesa, mas não são células de defesa de fato. Então, no cérebro, existe muita concentração de imunoglobulinas, principalmente IgM e IgG, para proteger o nosso corpo de infecções. Por exemplo, quando uma pessoa tem Covid, quando esse vírus da Covid sobe para o sistema nervoso, aí a pessoa tem várias complicações. Eu tenho uma conhecida que ela está com problema na coluna. Graças a Deus ela está melhorando. Por quê? O vírus da Covid se alojou no sistema nervoso dela.
E isso está afetando a transmissão de impulso do cérebro para os nervos dela. Ela está com a mão meio que paralisada. Eu fui conversar com ela, eu vi que ela não mexia os dedos, ela estava com a mão paralisada, mas conforme o corpo dela for lutando contra a Covid, porque tem gente que tem Covid por 6 meses, de tão bravo que esse vírus. Mesmo que isso geralmente é pessoa que não toma vacina. Mas tem gente que mesmo assim tem um sistema imune mais fraco. Então, nesse caso, o vírus persevera por mais tempo no corpo da pessoa e pode atingir várias coisas, várias partes do corpo. E no cérebro são as imunoglobulinas que atuam junto com as células da glia contra a infecção. Pode fixar complemento pela via clássica e o primeiro isotipo de imunoglobulina a ser produzido pelo linfócito B, ou seja, o IgM, encontrado em baixa concentração no soro e tem receptor de alta afinidade nas superfícies mastócitas. IgE, olha só, quando uma criança tem alergia, ela pode desenvolver uma alergia porque a mãe pode passar esse IgE para a criança. Então, por exemplo, se uma mãe come uma carne de porco durante a gestação, por isso que, não sei se você já ouviu falar, mas tem algumas comidas que a mulher grávida não pode comer, justamente para não aumentar a produção de IgM. Você sabe quais comidas são? A mulher não pode comer nada cru, não pode comer comida chinesa crua, comida japonesa crua, não pode comer vegetais crus, porque senão ela pode aumentar a produção de IgE e causar uma reação alérgica na criança. Então, nada cru uma mulher grávida pode comer, porque senão ela tem uma reação alérgica grave e também alguns produtos de limpeza ela também não pode encostar, porque senão ela tem uma reação alérgica grave e essa reação alérgica faz com que a criança receba esse IgE. E esse IgE é perigosíssimo para a saúde do bebê, porque pode gerar rejeição ao feto. E isso pode dar uma série de problemas de saúde. Também acontece na eritoblastose fetal. Sabe o que é isso? Ó, eritoblastose fetal é uma doença que faz com que a mãe tenha, por exemplo, uma mulher que tem fator RH positivo e o bebê tem fator RH negativo. Ela não tem reação nenhuma. Mas se essa mulher tiver fator RH negativo e o bebê tiver fator RH positivo, o corpo causa uma reação alérgica. Ele tenta mandar anticorpos para eliminar aquele bebê, como se fosse intruso, como se o bebê fosse um parasita. Na primeira gestação, a mulher pode perder o bebê ou pode não acontecer nada. Mas na segunda gestação, geralmente o corpo da mulher está vacinado contra o bebê. Então, o que, que acontece? Ela acaba perdendo a gestação se o bebê tiver fator RH diferente dela. É como se fosse uma reação alérgica muito forte, porque esse IgE ele fica na placenta, promovendo a expulsão daquele bebê, tá? Mas isso só se o fator RH da criança for diferente do fator RH da mãe, tá? Se a criança tiver fator RH igual, não acontece nada. Ó, em humanos, pode atravessar a barreira placentária, IgG de novo, porque é aquele que a mãe passa para o filho. Não é só em humano, não, isso aqui é em qualquer mamífero, principalmente primata. Possui a peça secretora que funciona como inibidor de protease, letra D, IgA. Desempenha um papel importante na defesa de mucosas, onde se apresentam de forma de dímero. IgA também. Ó, defesa de mucosas. São locais, boca, nariz, ânus, todas as partes genitais. Lá não tem célula de defesa. Lá a imunoglobulina é que atua contra o patógeno.
Se o corpo identifica que alguma célula patogênica está entrando no lugar que não deveria, ele vai lá e faz uma chuva de imunoglobulina, marca todas as células que precisam ser destruídas até a célula morrer. Tá? Falei chuva de imunoglobulina, tô lembrando de Cavaleiro do Zodíaco. Chuva de meteoro, até marcar todos os patógenos, que pode ser bactéria, fungo, vírus, destruir eles na medida do possível. Letra tem tropismo pelos mastócitos e basófilos. Está associada à reação alérgica. Isso é IgE. Na D2, na segunda questão, fala sobre um rapaz que, com 45 anos, ele entrou em contato com algum produto de limpeza, só que causou falta de ar e erupção cutânea. Então, quando uma pessoa tem hipersensibilidade de contato, ela tem hipersensibilidade mediada por IgE, que é hipersensibilidade tipo 1, que é o caso do rapaz da questão. Eles destacaram a idade dele, 45 anos, ou seja, é a primeira vez que ele entra em contato com esse produto de limpeza. Então, por exemplo, se você nunca entrou em contato com o produto, ou se a empresa mudou a marca do produto, mudou o fabricante, você pode ter uma reação alérgica independente da idade que você tiver, porque aumenta a produção de IgE para que o seu corpo libere essa toxina que acabou de entrar em contato com ela. Então, além da pele ser afetada, o sistema respiratório também é. Isso faz com que seu nariz se feche. Para quê? Para que aquela substância não entre no pulmão, causando malefícios maiores. Tá? Ana Carolina, você quer que eu volte em algum tema que eu falei muito rápido? Precisa não? Tá bom. Agora eu vou passar algumas coisas para você que eu sei que vai cair que já passei para você na D, né? E vai cair. Eu sei que é importante. Eu vou pedir para você aguardar só mais 8 minutinhos, tá? Que a minha aula demora 1 hora, mas eu vou pedir para você aguardar só mais 8 minutinhos. Até 8h10 eu vou dar aula para você. Eu já falei para você sobre opsonização. Agora eu vou falar uma coisa que vai cair na prova. Ó, etapa da resposta imune adaptativa contra vírus. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para ficar mais fácil de ler. Reconhecimento do antígeno. As células apreciadoras de antígenos, APC, como as células dendríticas, fagocitam o vírus e apresentam fragmentos virais, antígenos, aos linfócitos T. Ativação dos linfócitos T. Os linfócitos T específicos para o antígeno viral são ativados e começam a se proliferar e se diferenciar em células efetoras e de memória. Células efetoras são as células que vão causar destruição no patógeno. Primeiro ele reconhece, quem está aqui, hein? Quem é você, esse invasor maldito que não deveria estar aqui? Então ele vai lá, identifica a célula que está fazendo mal e vai aprendendo a destruir. Que isso? Ah, tá. Gabarito do corpo humano. Obrigada, tá? É porque eu não tinha prova de corpo humano, porque faz muito tempo que eu não dou aula sobre isso. Espera aí que a Lida. Tá. Resposta efetora. Já falei o que é resposta efetora. Memória imunológica. Uma parte dos linfócitos T e B se torna células de memória, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz em caso de uma nova infecção do mesmo vírus. Então, se você, por exemplo,
aprende a fazer conta com maçã, você também fazer conta com laranja. Se você aprende, se o corpo consegue criar uma imunidade contra o vírus da gripe, ele também pode criar imunidade contra o vírus da Covid. Só que o vírus da Covid e o vírus da gripe são vírus diferentes. Então, isso pode gerar uma dificuldade para o seu corpo. Mas a gripe espanhola também é uma gripe causada por um vírus corona. Então, uma pessoa que sobreviveu ao vírus da gripe espanhola, que é um tipo de coronavírus, a chance de sobreviver ao coronavírus da agora, de 2019, é grande, porque a imunidade que ela criou a esse tipo de vírus é bom para tanto um contra o outro. Isso fez com que surgisse a vacina com a proteína Spike. A gente vai falar na próxima semana sobre os tipos de vacina, que existem vacina inativada, o vírus enfraquecido, com vírus morto, vacina com uma proteína da superfície do vírus e vacina com um material genético. A gente vai falar isso nas próximas cenas, nos próximos capítulos. Importância da imunidade adaptativa contra vírus, proteção contra a reinfecção, desenvolvimento de vacina, controle de infecção crônica. Olha só que importante. Imunidade inata aos parasitas. Os parasitas, eles despertam uma reação imune mediada por IgE. IgE é um anticorpo bem grandão, que tem 5 pontinhas. Por ele ter 5 pontinhas, ele consegue gerar uma resposta imune mais forte. Isso faz com que o corpo mande mais células de defesa para matar aquele helminto, principalmente um parasita. Os mastócitos, os eosinófilos, macrófagos, neutrófilos, eles vão tentar destruir o parasita. Mas só que esses parasitas, eles têm mecanismo para resistir à fagocitose e se multiplicar dentro das células fagocíticas. Só que algumas células têm granulócitos, que é como se fossem pequenas bombinhas dentro da célula. Quando esses parasitas entram nessa célula, essas bombinhas disparam. Pá, 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 pá. Se o sistema bioquímico da célula não conseguir destruir, essas bombinhas vão destruindo aos poucos e pré-digerindo esse parasita. Essas células são especialmente importantes na defesa contra helmintos, liberando grânulos tóxicos, que eu falei que são essas bombinhas, que danificam a cutícula dos parasitas. Então, a cutícula é como se fosse uma camada de proteção do parasita. Depois que esse escudo é destruído, o maquinário celular ele vai ser mais eficiente no combate a esse parasita. Mastócitos liberam mediadores inflamatórios que recrutam outras células imunes para o local da infecção. Sistema complemento, ativação da via alternativa do complemento, o que leva à lise do parasita e à opsonização, facilitando a fagocitose. Olha o que vai cair na nossa AD. Na questão 1. Imunidade a bactérias extracelulares. As bactérias extracelulares, aquelas que se multiplicam nos espaços intersticiais do sangue ou em superfícies mucosas, desencadeiam uma resposta imune específica para combatê-los. Essa resposta envolve tanto imunidade inata quanto adaptativa, trabalhando em conjunto para eliminar o patógeno e prevenir a disseminação da infecção. Imunidade inata contra bactérias extracelulares. A imunidade inata é a primeira linha de defesa contra bactérias extracelulares e é caracterizada por uma resposta rápida e inespecífica. Os principais componentes da imunidade inata que atuam contra essas bactérias são barreiras físicas, pele, mucosa e cílios impedem a entrada de bactérias no organismo. Fagocíticos, fagócitos. Células como neutrófilos e macrófagos englobam e digerem as bactérias. Sistema complemento. Um conjunto de proteínas que auxiliam na destruição das bactérias por meio de formação de complexos de ataque à membrana. Opsonização e recrutamento de células inflamatórias. Células dendríticas capturam antígenos bacterianos e os apresentam aos linfócitos T, iniciando a resposta imune adaptativa. Peptídeos antimicrobianos são moléculas que possuem atividade direta contra bactérias, como as defensinas. Citocinas pró-inflamatórias, moléculas sinalizadoras que recrutam células inflamatórias para o local da infecção
e amplificam a resposta imune. A imunidade adaptativa é mais específica e lenta para se desenvolver, mas proporciona uma proteção mais duradoura. Os principais componentes da imunidade adaptativa que atuam contra as bactérias extracelulares são, é o que caiu na nossa D. Linfócitos B produzem anticorpos específicos aos antigos bacterianos. Os anticorpos podem o quê? Opsonizar as bactérias, facilitando a fagocitose, marcar a bactéria com vários anticorpos para ela ser destruída, neutralizar, impedir que essa toxina produzida pela bactéria possa nos prejudicar. Ativar o sistema complemento. Linfócitos T auxiliares, TCD4, produzem citocinas que ativam outras células imunes, como macrófago e linfócito B, e promovem a inflamação. Ufa, acabei. Consegui explicar a matéria da D2. Ó, memória é sempre imunidade adaptativa. A imunidade inata não guarda memória, tá? Só as células que atuam na imunidade adaptativa, principalmente o sistema complemento, que é uma cascata de enzimas, ela potencializa o funcionamento tanto de células da imunidade inata como adaptativa. Até hoje, não se conseguiu provar que a imunidade inata guarda memória. Só conseguiu se provar que a imunidade adaptativa guarda. Tanto que quando uma pessoa toma vacina, ela estimula a imunidade adaptativa e ela faz com que os linfócitos B e T aprendam a destruir algum patógeno. Quando esse linfócito B e T aprende a destruir esse patógeno, ele não esquece mais. Então, Ana Carolina, a gente já dei uma hora. Você tem alguma dúvida? Quer que eu volte em algum tempo? Então, tá bom. Muito obrigada, tá? Pela sua atenção. Depois você me fala o que achou da aula, se eu preciso melhorar, tá bom? Obrigada e boa noite. Obrigada.